Emergência climática, o assunto que é preocupação mundial, está sendo trabalhado também no dia a dia dentro da sala de aula. A minha proposta aqui hoje é trazer um pouquinho da conferência infanto-juvenil de meio ambiente na escola. Conheça o projeto que forma professores da rede para melhorar a educação dos jovens sobre o meio ambiente. O xirê em pauta nas escolas. Esse ritual de roda e dança da cultura africana tem sido uma ótima ferramenta para a educação antirracista. Mesmo eles ainda não falando, eles estão ouvindo e isso vai ampliando o repertório deles. E hoje, a Protaon, com um projeto belíssimo de educação ambiental. A Érica Mayumi mostra aqui no Boas Práticas como acontece o Cuidando do Mundo da Gente. Uma iniciativa do Sei Cantinho da Tesauro em prol de mudar algo no nosso território, em prol de nós cuidarmos realmente do nosso planeta. E ele funciona reforçando a importância do descarte correto do lixo. Boas Práticas vem para inspirar e mostrar para você o melhor da educação. Ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, enchentes e secas. Esses são os eventos climáticos que impactam diretamente a educação em todo o mundo. Em 2024, quase 250 milhões de crianças e adolescentes tiveram os estudos interrompidos por crises climáticas. No Brasil, 1,7 milhão de alunos foram afetados. Um relatório da Unicef mostrou que desastres naturais resultam no fechamento de escolas e na interrupção significativa dos horários das aulas em 85 países. É para enfrentar esses impactos e levar a discussão para dentro da sala de aula que uma iniciativa de um núcleo de comunicação e educação da USP tem preparado professores da rede pública. O nome pode parecer difícil. Educomunicação Socioambiental. Precisamos conversar sobre emergência climática nas escolas. Mas o objetivo é simples de entender. Esse é um curso de formação para ampliar e melhorar a educação sobre mudanças climáticas. A minha proposta aqui hoje é trazer um pouquinho da conferência infanto-juvenil de meio ambiente na escola, que é o primeiro passo para essa conferência acontecendo nacional, é que ela aconteça dentro do território. Os principais objetivos da formação Educomunicação Socioambiental, precisamos conversar sobre emergências climáticas nas escolas, são oferecer subsídios para que os participantes possam desenvolver na sua escola, nas disciplinas em que estiverem ou por meio de projetos, o que a gente chama de plano de ação climática. Como eu posso, a partir da minha prática, contribuir para o enfrentamento da emergência climática? E isso, no curso, a gente está trabalhando em 4 âmbitos que compõem o conceito de escolas sustentáveis e resilientes: currículo, gestão, espaço físico e relação com a comunidade. A Educomunicação trabalha a produção audiovisual como método para produzir conhecimento. E isso pode ser aplicado em diversas áreas. Neste curso experimental, por exemplo, foram convidados 35 professores. Eles lecionam matérias diferentes e cada um pode aplicar o que aprende aqui de uma forma. Estou aqui do lado da Solange. A Solange é professora de uma MF e ela conheceu o termo racismo ambiental nesse curso. O que mais que você aprendeu aqui, Solange? Então, eu aprendi muito esse negócio do negacionismo também. Foi uma coisa que me impactou bastante. Então, isso também é uma coisa que eu estou passando para os meus alunos. Eles já vêm com algumas falas, eles olham no bairro e começam a falar: professora, ali tem racismo ambiental, ali tem o negacionismo. Então, eles já estão começando a identificar. A Solange, que ainda não conhecia muito sobre o tema, tem colocado em prática o que aprendeu ao longo de 8 encontros. Já a Eulieda veio para aprimorar o conhecimento e aplicar metodologias novas nas aulas. Eu já trabalho em educação ambiental há 20 anos, né? E estava buscando como envolver meus alunos com a conferência, com a COP30, e surgiu o curso que eu achei interessante e que poderia me trazer os recursos que eu precisava. A COP30 é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que neste ano vai acontecer em Belém, no Pará. O evento global reúne líderes mundiais, cientistas e organizações não governamentais para debater ações contra a crise climática. Nós implantamos um bicicletário e aí o Grêmio Estudantil ele fazia os empréstimos para os alunos.
E aí deu uma decaída, né, na utilização do bicicletário. Então, esse ano, a proposta é reativar, né, para eles voltarem, porque é um meio de transporte limpo, sustentável, não polui o meio ambiente e também auxilia na prática de exercícios. A atividade deste encontro é elaborar uma simulação da Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, que promove a educação ambiental e a participação social de crianças e adolescentes. Hoje, a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso mundo. Tanto, quando eu digo mundo, geopolítica, relações institucionais, economia, mas eu digo mundo. A nossa escola, o nosso bairro, se a gente não compreender que a gente está vivendo uma emergência climática e que ela é atravessada por aumento de desigualdades, por negacionismo e também por desregulamentação. E as escolas são um espaço em que as pessoas, os estudantes, os funcionários, mas também a comunidade do entorno podem se preparar para minimizar esses impactos que a gente já está sentindo da emergência climática e qual é o papel delas no que a gente chama de enfrentamento, né? A partir da lente da justiça ambiental, que nada mais é essa lente de trazer esse espírito de equidade, de justiça para esse combate. Professores, gestores e colaboradores se reuniram em grupos e desenvolveram um projeto que levasse em consideração todos esses aspectos. A ideia é que cada grupo seja uma escola, tá? Então, pense que vocês são alunos de uma escola. Vocês vão compartilhar o plano de ação de vocês vão conversar, vocês vão ver como que a justiça climática está inserida nos planos. E aí entre vocês, vão eleger o projeto que vocês querem trazer para apresentar para cá. O curso Educomunicação Socioambiental acontece desde fevereiro deste ano para abordar temas climáticos emergenciais entre os professores que aqui estão. Eles estão fazendo aqui agora uma segunda etapa da dinâmica que foi feita hoje. E aí eu pergunto para o Maurício. Maurício, o que é esse cartaz? Esse cartaz é a síntese do nosso trabalho, né, do que a gente pensou no grupo para apresentar para o restante do pessoal e, quem sabe, ganhar, né, nessa conferência para chegar para a Conferência Nacional. É isso aí. Tudo que foi feito aqui, gente, vai ser levado para dentro da escola para ser executado e transformado em ação. O curso do Educom e Clima, ele entra dentro de um projeto maior de pesquisa de políticas públicas. E esse curso, ele traz como que as escolas podem se aproximar, né, da questão do clima, da questão de justiça climática, dentro dos seus territórios. Então, alguns professores foram selecionados para replicar, serem multiplicadores desse processo. A proposta da conferência é trazer reflexões, pesquisa e ações transformadoras no território. Essas mudanças vêm da participação coletiva da comunidade escolar, mas principalmente das próprias crianças. Um dos conceitos do curso é que jovem educa jovem. E até as meninas do Projeto Imprensa Jovem estão aqui participando desse 9º encontro, desse curso tão importante. Isabela, me conta, qual que é a importância desse momento aqui? Bom, a gente aprende muita coisa aqui que a gente não costuma comentar lá na escola. Então, eu acho que a principal importância que tem aqui é que a gente leve os assuntos que são discutidos aqui e repasse para os alunos da nossa escola. Quando você vem para um curso como esse, participando de dinâmicas como essa, você tem insights também do que fazer e como levar o que você aprende aqui para os seus colegas na escola? Sim, porque eu acho que, da visão dos professores, eu acho que é uma troca, entendeu? Eles têm como ajudar a gente tem como ajudar eles também. O objetivo da turma experimental é chegar a um formato de aulas que serão disponibilizadas como complemento da formação dos professores. Os materiais se tornarão digitais e estarão disponíveis gratuitamente para todas as escolas do país em formato EAD. As escolas vão receber materiais e apoio para cadastrar e avaliar suas experiências nesse portal que está sediado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A formação também está alinhada com a Agenda 2030 da ONU, especialmente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, que fala sobre a ação contra a mudança global do clima. Eu acho que trazer, né, essa questão da emergência climática para os territórios, para as comunidades, é papel da escola. E para fazer com que a escola faça esse papel muito bem, formar professores e trabalhar projetos com os estudantes é preciso. As práticas de educomunicação podem contribuir para que a comunidade escolar debata e inclua os conhecimentos sobre a emergência climática de forma crítica e criativa.
Com ações locais, cada escola pode ajudar no enfrentamento à crise ambiental e na construção de um mundo melhor e mais justo. Lixo é no lixo. Existe uma frase que nós levamos no nosso coração que diz assim: se mudarmos o início da história, mudamos a história toda. E nós acreditamos que é isso. Se nós mudarmos desde essa fase, se nós ensinarmos os nossos bebês e crianças, desde pequenininhos, a acreditar, a cuidar desse planeta, a se sentir responsáveis por ele, nós mudamos a história toda. Bom dia, tudo bem, carinha? Mais um dia, né? Mais um dia, que Deus nos abençoe. Oi, eu sou a Érica Mayumi, professora do SEI Cantinho da Tesauro, e hoje eu vou mostrar pra vocês um projeto muito legal que nós desenvolvemos, o Cuidando do Mundo da Gente. Vem comigo que a Pro tá on! Gente, essa daqui é a minha sala, vou guardar minha mochila, colocar o meu colete e ver como é que tá a rotina do SEI. Vem comigo! O projeto Cuidando do Mundo da Gente é uma iniciativa do SEI Cantinho da Tesauro em prol de mudar algo no nosso território, em prol de nós cuidarmos realmente do nosso planeta. E ele funciona reforçando a importância do descarte correto do lixo. Bom dia, meninas! Bom dia, meninas! Tudo bem? Bom, a rotina vai começar. Professora Patrícia e professora Flávia já estão me esperando com as crianças. Oi, turminha! Hoje nós vamos aprender a separar o lixo, cada um na sua cor. Eu tive duas inspirações imprescindíveis para poder criar esse projeto. A primeira foi a minha experiência no Japão, a qual eu morei por quase 5 anos. Lá, eu observei que as escolas promoviam essa coleta com as famílias. O segundo foi os documentos oficiais da cidade de São Paulo. E através dos estudos que nós fizemos enquanto equipe também no coletivo, eu pude perceber que nós estávamos ensinando algo dentro do nosso espaço, mas do lado de fora existia uma discrepância muito grande. Como nós ensinamos as crianças que não podem jogar o lixo no chão, dentro do SEI, mas do lado de fora existe muito lixo. Pensamos juntas, será que é possível levarmos as famílias e as crianças para fazer a coleta? Ousamos fazer isso em 2017 e deu muito certo. Lucas, você joga para mim um plástico na lata certa, por favor? Onde que a gente joga o plástico? O plástico é que cor, Lucas? É que cor? Ah, o plástico é no vermelho. Ai, obrigada! O maior desafio é a idade em que elas se encontram, né? Porque elas acabaram de completar 3 anos e ainda estão no processo de aprender e de gravar a separação do lixo, a cor da lixeira para o material correto. Então, nós precisamos repetir bastante, termos paciência com essa idade. Agora que nós já separamos o lixo, nós vamos comer a fruta! Esse é o momento que as crianças vão comer as frutas, vão levar as cascas lá para a composteira comunitária, que nós chamamos de Casa da Minhoca, para que possamos fazer o reaproveitamento dessas cascas. Vamos lá. Depois de levarem as cascas, nós vamos ter uma conversa com as famílias, que são os adultos que são monitores. A nossa função enquanto monitores é nos atentarmos àquilo que é perigoso, vidro ou alguns itens que sejam indevidos. As famílias aqui no SEI Cantinho da Tesauro são super engajadas. É importante que as crianças vejam suas famílias aqui e sintam que existe a parceria dessa família, que ela faz parte de um coletivo engajado, que se importa também assim como ela. Eu vim por conta do que o Lucas me pediu bastante, que pode ajudar ele bastante também, tanto agora quanto no futuro, né? Luca, você gosta de participar? Você gosta de ir lá fora, ajudar a gente a cuidar do nosso mundo? Lugar de lixo é onde mesmo? Responde isso. O lixo era o lixo daquele lixo. Lixo é no lixo.
O lúdico é imprescindível na aprendizagem dessa faixa etária, porque as crianças aprendem brincando. Então precisa de muita música, precisa de muita dança, precisa de muita brincadeira para poder internalizar todo esse aprendizado para elas. E cuidar da nossa terra, então, lixo é no lixo, lixo é no lixo. Aqui o César, ó. A música que nós cantamos todos os dias com as crianças na coleta foi criada pela Sofia Rodrigues, que está no ensino fundamental hoje, e ela criou durante o percurso de uma coleta. Lixo é no lixo. Ela mesma começou a cantar e aí as professoras começaram a se empolgar e começou a se criar o corpinho da música. E depois, o segundo trecho da canção foi criada e foi desenvolvido pela mãe da Sofia, a nossa coordenadora, Adriana Araújo. E as crianças amaram, as famílias também se divertem e falam que essa música fica na cabeça. Bom, essa é a parte mais importante do nosso projeto, que é a coleta do lixo, é colocar a mão na massa, não é verdade? E esse momento é onde nós escutamos as famílias falando sobre o quão importante essa ação é e ouvir também os vizinhos que observam as nossas crianças fazendo a coleta. O objetivo do projeto Cuidando do Mundo da Gente é expandir para outros lugares, contagiar pessoas, contagiar e conquistar outros espaços educativos a essa iniciativa. Vamos colher o lixo e cuidar da nossa terra. Então, lixo é no lixo, lixo é no lixo. A senhora acha que a nossa rua é mais limpa do que as outras através do nosso projeto? A senhora tem percebido uma diferença na nossa rua? Ah, Mayumi, claro que sim. Sério? A gente percebe que vocês fazem um trabalho muito legal. E assim, é de pequenininho que se ajeita as coisas. Um outro desafio que nós encontramos também, a diferença desse espaço educativo e as ruas. Porque dentro do nosso espaço nós sempre lembramos que lixo é no lixo, mas quando elas vão à praia, elas encontram muito lixo no chão. Quando elas vão para uma praça de alimentação no shopping, elas encontram muito lixo no chão. É como se nós vivêssemos em dois mundos. E isso, para essa idade, é um desafio muito grande. Gratificante ver que ele está aprendendo desde cedo que é certo. Não está jogando lixo na rua, cuidando do nosso planeta. E ele até corrige a gente. Em certas formas, vê lixo no chão. Pai, não pode. Tem que jogar no lixo. O projeto Cuidando do Mundo da Gente tem total relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS, com também a Agenda 2030, que a ONU estabelece, para que nós possamos ter uma mudança significativa no nosso planeta. Depois que as crianças começaram a ter esse recolhimento do lixo, essas coisas assim, então pode ver que diminuiu a quantidade de lixo na rua. Então, a pessoa aprendeu, poxa, eu adulto, eu jogo lixo e a criança que é pequenininha tem a consciência de pegar o lixo do chão. Então, vamos abrir os olhos, né? Eu acho que na cabeça deles pode passar isso, né? Pô, as crianças vão vir aqui e vão fazer a coleta do nosso lixo, né? Que exemplo que a gente tinha que dar exemplo para as crianças e elas que estão dando exemplo para a gente hoje, né? Olha só, Arthur, o que a gente encontrou aqui? O que é isso? Ai, caiu. Pode jogar no chão, lixo? Tem que jogar o lixo é de banana. Tem que jogar no lixo. Ô, Lucas, me responde, por que a gente não pode jogar lixo no chão? Porque vai sujar. Suja o nosso planeta, né? Então, você me ajuda a pegar? Por favor? Tem mais aqui? Ah. E lugar de lixo é no? Lixo, muito bem. Antes e depois do projeto, a diferença que eu encontrei são os relatos que as famílias nos trazem e as próprias crianças. Mas depois que nós iniciamos, é como se elas vissem muitos lixos e sempre trouxessem pra gente. Pro, eu fui no mercado e uma pessoa jogou lixo no chão, na minha frente. E eu peguei e falei, mãe, não pode, né? E joguei no lixo. Então, é muito legal quando nós vemos que o projeto Cuidando do Mundo da Gente está fazendo sentido, está fazendo a diferença e tem tornado isso palpável.
Eu acredito que o projeto Cuidando do Mundo da Gente é uma pontinha de esperança. Eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa transformação, né? Eu não esperava que esse projeto, que começou lá em 2017, com tantos desafios, pudesse ganhar essa proporção. É uma alegria estar aqui, ser uma professora que realmente está fazendo a diferença. Eu acredito que essa é a minha missão de vida e eu acho que eu estou vivendo ela da melhor maneira possível. É uma alegria para mim. No próximo bloco, aqui no Boas Práticas. É importante trabalhar com áreas de programação, de robótica, de modelagem 3D, porque isso dá para os alunos uma nova perspectiva do que eles podem aprender. E você vai ver também. Eu tô aqui ao lado da senhora Maria José, aqui no Céu Vila Curuçá, e já já você acompanha um projeto lindo. Só a minha alma está triste. Cheguei no ponto final do Canindé. É no próximo bloco que nós vamos estar. Não sai daí, até já. Diante do envelhecimento crescente da população, a oferta de cursos para pessoas com mais de 60 anos é essencial para garantir inclusão social, autonomia e qualidade de vida. Eu sinto vitoriosa, só gratidão. Eu sou Misa aqui há 10 anos e faço hidroginástica, pilates e estou fazendo um curso de maturidade. Eu me sinto muito bem acolhido, muito importante, porque a gente, em vez de estar em casa jogando dominó, está fazendo alguma coisa, né? O Céu Vila Curuçá, o curso Universidade Aberta da Maturidade, promove inclusão social e qualidade de vida por meio de atividades esportivas, culturais e interativas. Esse curso é maravilhoso. Eu aprendi coisas que eu nem imaginava, né? Nessa minha idade, eu participando dessas atividades maravilhosas. Eu recomendo a todos que fiquem em casa, são aposentadas, não fica só no sofá. Vai à luta que é maravilhoso. Porque eu tinha depressão e foi embora. Bora, Vera! Nosso objetivo é fazer com que as pessoas que fazem parte dessas aulas melhorem a sua capacidade respiratória, o equilíbrio, os tônus musculares e principalmente a questão social, a interação e a forma de lidar com a vida, com as questões do dia a dia. O projeto da Universidade da Maturidade surgiu por a gente entender que as mulheres, né, e os homens que estão aqui, nós temos mais de 1.000 idosos fazendo atividades físicas, culturais, de corpo, movimento. E então a gente entendeu que, através da educação, a gente podia tornar esses idosos protagonistas. A proposta surgiu do desejo de ir além das atividades físicas já oferecidas, como hidroginástica e alongamento, buscando uma abordagem mais integrada que articule todas as possibilidades disponíveis no CEL para atender melhor os idosos da região. O curso tem duração de 6 meses, é chancelado por uma universidade e aborda temas como direitos, deveres, saúde, protagonismo, trabalho, tecnologias e atividades culturais. Esses alunos passaram a ter aulas 2 vezes por semana, às terças e às quintas, primeiro com atividade física e a segunda com conteúdo formativo. Dentro do conteúdo formativo, nós colocamos empreendedorismo e todo o conteúdo foi pensado de uma maneira em que pudesse favorecer o desenvolvimento delas para além das atividades físicas, incluindo a biblioteca. Maria, como que você se sente participando de uma roda de conversa como essa? Olha, eu me sinto bem. Estou bem melhor agora, que era mais tímida do que antes. Agora estou bem melhor, estou me soltando mais. O curso valoriza uma abordagem holística do ser humano, acolhendo vivências, emoções e saberes em um ambiente integrativo e respeitoso. Nós trouxemos aqui para vocês, olha só,
quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, à disposição de vocês aqui na biblioteca, tá? Para que vocês possam apreciar o dia a dia dela. Lembra que a gente falou também de um momento da gente fazer as nossas memórias? Acho que nós tratamos como a turma da maturidade, que envolve o sincronismo entre corpo e mente, onde a parte que cabe à biblioteca trabalha a questão da cultura e um outro departamento nesse bloco, que são blocos de disciplina, trabalha a hidroginástica. Meu marido veio da feira, mas não quer gastar com a esposa, porque ir para o norte é estar ajuntando dinheiro. O que fez eu participar desse curso é porque eu sou uma pessoa tímida. E eu falei, não, eu preciso, sabe, interagir com as pessoas no dia a dia para mim me soltar mais. E parece que está dando resultado, que eu estou mais soltinha. Esse projeto, ele trouxe, principalmente para as mulheres, o entendimento de que elas não são necessariamente dependentes de alguém ou de alguma coisa. Elas podem, e muito mais. É a capacidade que elas têm dessa história de vida, traz para elas um avanço muito grande quando elas sentam no banco de uma universidade, porque elas trazem uma sabedoria que os outros não têm. E elas têm. E a mudança foi muito grande na vida e principalmente nas questões psicológicas. Só a minha alma está triste. Cheguei no ponto final do Canindé. Passei no Coap para comprar arroz, mas barato e já estava velho e com gosto de terra. Essa é a filha de uma catadora de papel. E eu sou um exemplo disso, porque eu também fui para criar 4 filhos. E hoje eu sou quem sou, consegui um trabalho no Hospital das Clínicas, entrei como faxineira, foram 6 meses de trabalho. A partir daí eu prestei um concurso e me transformei hoje em uma auxiliar de enfermagem. Esse curso para mim foi um grande sonho realizado, porque eu tenho uma parte de estudo e meu sonho era fazer essa faculdade. Eu acho que é conhecimento, a gente está tendo muito conhecimento, a gente está tendo muito aprendizado. E isso, para mim, está sendo maravilhoso. Nós temos a aprender com vocês e, ao mesmo tempo, temos a ensinar. E eu estou aprendendo muito com vocês. Se eu tenho alguma coisa a passar, que nem essa história da Carolina, para mim, foi uma história assim que me levou ao meu passado, porque a minha vida não foi diferente. Então, eu acho uma grande gratidão a gente retomar o passado, para quem não conhece, para quem não viveu, saber viver, saber agradecer e dizer, eu sou feliz. O projeto é um exemplo de política pública eficaz ao promover o envelhecimento ativo e fortalecer a inclusão e participação dos idosos na comunidade. O futuro da educação já começou e está na ponta dos dedos com os tablets, robôs, linguagem de programação e impressão 3D. A educação digital é essencial para toda a comunidade escolar, porque é no sentido de articular com todas as áreas do conhecimento. Aqui no Boas Práticas, você já acompanhou alguns projetos muito bacanas que estão construindo novas visões de aprendizado. Pensando na sociedade que a gente vive, né, que os alunos, eles já, desde que nascem, têm contato com a tecnologia, é importante trabalhar com áreas de programação, de robótica, de modelagem 3D, porque isso dá para os alunos uma nova perspectiva do que eles podem aprender. Mas para que a tecnologia faça sentido dentro da escola, é preciso alguém que oriente, provoque reflexões e guie os estudantes neste universo. E é aí que entra o papel do POED, professor orientador de educação digital. Antes da gente entrar na parte de robótica, de programação de placa, de computador e tudo mais, todo mundo começa pelo Scratch. Basicamente, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Nossa equipe foi em 2 escolas para entender melhor como é a formação de professores e conhecer mais de perto os demais projetos de educação digital.
Na EMF Padre Serafim Martinez Gutierrez, a professora Luciana aposta em um ensino que conecta o raciocínio lógico com os desafios do dia a dia. Porque, de modo geral, eu percebo que as crianças têm muita dificuldade de resolver problemas, de autonomia, de pensamento mesmo, então de ser crítico sobre algo, de tomar uma decisão. E aqui, eles têm que fazer isso o tempo inteiro. Luciana é formada em Educação Física e atualmente está finalizando o curso de Pedagogia e Psicologia. A Luciana chegou para nós no ano passado. Uma professora super disposta. Ela percebeu a necessidade da nossa escola, por ser uma escola grande. Um POED só não era assim o suficiente. Ela faz outros projetos aqui também e ela tem assim um carisma, uma facilidade maior para lidar com os menores. No final do ano de 2024, surgiu a oportunidade que mudou seu caminho, ser professora ingressante no POED. E isso me atrai muito. Embora eu seja uma pessoa analógica de modo geral, a questão de construção me atrai. E eu tô gostando muito, eu tô me apaixonando. A formação do professor de educação digital vai muito além de ensinar a usar os equipamentos do laboratório. O POED, ele não ensina apenas aquele movimento determinado da aula, porque o estudante hoje ele não é o mesmo de ontem. Ele procura saber mais, ele é mais curioso. E às vezes eles trazem a demanda para o professor. Ô, galerinha, uma dica. Lá nos meus comandos eu usei 2 da bandeirinha. Quando? Bandeirinha, para vocês começarem, lembra? Porque eu quero que ele comece a bater asa ao mesmo tempo que ele começa a andar. Para se tornar um professor orientador de educação digital, é preciso passar pelo processo de seleção no conselho de escola para iniciar a formação que combina teoria e prática. Durante as nossas formações mensais com os POEDs, nós trabalhamos os assuntos do currículo da cidade, que contemplam os 3 eixos presentes no currículo da cidade: programação, letramento digital, tecnologias das informações e comunicação. E daí nós exploramos os diversos assuntos, como robótica, linguagem de programação, cultura maker. Assim como a tecnologia, o aprendizado para evoluir nesta área é contínuo. Enquanto ele for POED, mensalmente de encontros de 4 horas todos os meses, até enquanto ele seja POED. Se antes o professor era a única fonte de conhecimento, hoje o aprendizado é construído de forma colaborativa e compartilhada. É uma abertura grande para o futuro, porque nós estamos no mundo da informatização. E daqui para frente só vai aumentar, ele não vai regredir. Os professores também têm uma ajudinha especial dos estudantes que participam do programa Aluno Monitor. Ó, aqui você vem nesse lugar aqui, ó. Aí você vai e troca o seu personagem, tá bom? Nós já tivemos vários relatos de professores, o quanto eles ajudam, inclusive nessa questão geracional, né? Porque o estudante, ele aprende de uma forma, o professor tenta trazer o conteúdo de uma forma diferente e o aluno monitor aproxima, porque quando a gente trabalha com ele antes da aula, ele ajuda no planejamento, facilita a aprendizagem dos estudantes. O programa vai além do suporte técnico. Ele é uma ponte entre o conhecimento e a prática, onde os estudantes mais experientes assumem papéis de liderança e protagonismo. Então, eu vou pedir para vocês auxiliem eles a entrarem no jogo e depois a saberem marcar qual a resposta. Na EMF Ercília de Campos Costa, Lucas atua como aluno monitor no contraturno escolar. Quando a professora me coloca como monitor, eu deixo de ser um aluno e eu viro o tio Lucas. E aí, como é que você se sente? Ah, super feliz, né? As crianças estão chamando de tio ali. É engraçado às vezes até, mas é super legal. Assim como o Lucas, os demais alunos monitores desenvolvem competências essenciais para a vida adulta. A gente vê aqui que os alunos que trabalham como monitores, eles ficam muito mais seguros de si, né? Então, você vê que durante as aulas eles têm mais autonomia, eles têm mais responsabilidades, né? Então, ajuda no crescimento, né? Individual deles, que são adolescentes, né? Então, ainda tem uma questão de serem adolescentes e serem um pouco imaturos, eles vão ficando mais maduros, mais participativos, mais responsáveis com as atividades da escola. Além do suporte técnico, os monitores participam ativamente na organização de atividades gamificadas e na elaboração de relatórios pós-atividades. A gente vai hoje trabalhar com um aplicativo chamado Kahoot, com o 2º ano,
O objetivo dessa atividade é fazer uma revisão dos conteúdos que as professoras pediram com os alunos. Não é para ninguém dar resposta para eles, mas é para ajudar na questão deles se organizarem para responderem de forma autônoma, tudo bem? Como hoje a gente vai ter a sala completa e tem muitos monitores, eu vou pedir para o Lucas e para a Rayane ajudarem a gente especificamente nessa aula. Ao unir tecnologia aos conteúdos das disciplinas regulares, ampliamos as possibilidades de aprendizagem, onde a teoria e a prática se completam. E é sempre importante a gente trabalhar junto com as professoras das salas regulares, porque elas trazem para a gente a questão da alfabetização, de como está a construção do raciocínio matemático deles, e que a gente possa aqui trabalhar de outra maneira, junto com elas, não fazer uma atividade aqui e outra lá, porque tudo tem que ser interligado, né? E nem precisa dizer como a turminha reage a essa interação digital com as atividades regulares. Plataformas como o Kahoot, né, que permitem que a gente gamifique algumas atividades, elas são importantes porque trazem um engajamento muito grande dos alunos, né? Eles ficam muito empolgados, eles querem participar. Alguns não gostam, né, da questão do perder, mas o perder faz parte. Por aqui, a lousa descansou, os cadernos estão fechados. Quem assumiu o controle foram os computadores. E hoje, aprender teve um tom de brincadeira. Eu tô aqui entre dois campeões, o líder e a vice-líder, que foi uma disputa direta. Como é que foi isso, gente? Eu tava em primeiro, aí depois ela ficou em primeiro, depois foi assim. Você primeiro, ela primeiro, foi uma disputa direta. É. Você foi muito bem também, né, dona Emily? Uhum. Por que você foi tão bem? Assim, é que assim, às vezes eu sempre sou a primeira a terminar as coisas na sala. Reprogramar formas de aprendizado é abrir novas janelas para o conhecimento. No próximo bloco, aqui no Boas Práticas. Através da cultura, da arte, a gente pode fazer com que essas crianças elas cresçam com uma referência muito grande, muito importante para a vida delas. E você vai ver também. Gente, quem lembra o nome dessa bandeira? Qual é o nome? O Impala. A gente volta já já. La educación no transforma el mundo, pero transforma las personas. Y las personas transforman el mundo. Paulo Freire, Projeto Escúchame. Enquanto eu participei desse projeto, eu amei ficar aqui. Aprendi muitas coisas novas e fiz muitas amizades. Consegui conhecer um pouco melhor o espanhol, que é uma língua bem falada. O projeto Escúchame surgiu na EMF João Domingues Sampaio, como uma proposta de ensino de língua espanhola. Puedo? Mas evoluiu para um espaço de escuta e acolhimento, onde os alunos também compartilham questões de saúde mental e temas sociais, unindo aprendizado e cuidado emocional. Eu me propus a fazer um projeto de ampliar esse horizonte de identidade e cultura latino-americana, mas fazer em espanhol. Então, a gente poderia, tanto aquele aluno que quer ampliar o seu horizonte cultural, como aquele que quer desenvolver o espanhol. Não é um projeto de línguas, eu não tenho formação em línguas, é um projeto cultural. O professor percebeu que depois da pandemia, os alunos passaram a trazer demandas fortemente ligadas ao cuidado com as emoções. Os conflitos, obviamente, eles sempre existiram na adolescência, o conflito familiar, os conflitos entre colegas ou com ele mesmo, que é próprio da adolescência. Mas o que a gente acabou percebendo é que como eu lido com essas emoções tem mudado. Então, muitas crises de ansiedade, muitas inseguranças, o bullying simplesmente hoje ele precisa ser tratado com um maior cuidado, porque a forma como esse jovem está reagindo está diferente, está de uma forma mais intensa. Então, não tinha como a gente fechar os olhos para isso. Eu percebi que eu precisava desenvolver isso no sentido de potencializar o desenvolvimento desse jovem na escola. É importante potencializar os adolescentes e ajudá-los a encontrar formas de autorregulação emocional. Principalmente na questão de expressar os sentimentos.
né? Porque assim, para onde vão os sentimentos, as emoções que estão ali represadas? Então a gente trabalha aqui uma forma de você colocar isso para fora. Seja através do desenho, da arte, seja através da escrita, da poesia. A EMF recebe diversos alunos filhos de imigrantes da América Latina e o professor tem incentivado os estudantes brasileiros a desenvolverem formas de acolher e integrar seus colegas estrangeiros. Eu estou chamando de imigrante aquele que culturalmente tem uma família com uma cultura de um outro país. Então, em casa, ele fala outra língua, ele come um certo tipo de alimento. E aí, quando ele chega aqui na escola, ele se depara com colegas que o estão acolhendo na língua no qual ele foi alfabetizado, a sua língua materna, eu acho que aí a gente tem realmente um momento bem importante para esse jovem não se sentir deslocado. Inicialmente, a gente sempre busca trabalhar as questões da América Latina, coisas simples como cores, como os países que falam espanhol, e aí a gente começa a ampliar isso para fazer sentido para a identidade dele. Quantos países falam espanhol? Na dinâmica, os alunos memorizam nomes de países e correm até a lousa para escrever apenas os que falam espanhol, identificando o impróprio. 1, 2, 3. Agora 10. 1, 2, 3. Então o João ganhou. Palmas aí pro João. Já sabia os países que falavam espanhol e tentei memorizar o máximo possível. Eu fico mais calmo, fico mais tranquilo, me sinto melhor. Os estudantes veem o projeto como um processo transformador. Eu aprendo a entender melhor os meus sentimentos e os dos colegas, principalmente. Então, é basicamente isso. Você foca não só no espanhol, mas sim sobre os sentimentos, que é muito importante, principalmente na adolescência. Um projeto para mim descansar, para mim ficar calmo depois da escola. Ele envolve os estudantes de uma forma que não é só voltado para você estudar uma outra língua. Ele é voltado para o desenvolvimento mesmo do estudante como um todo. Gente, quem lembra o nome dessa bandeira? Qual é o nome? O Ipala, muito bem. O Ipala. Gente, essa bandeira, ela é dos povos originários aqui da América do Sul. As bandeiras foram criadas pelos alunos e cada cor representa uma emoção. Essa é a minha bandeira e as cores que significam para mim. Branco, liberdade e paz. A cor laranja para mim significa raiva. A cor amarelo significa para mim alegria. E branco significa para mim disciplina. Fiquei mais calmo, fiquei mais tranquilo, fiquei mais alegre também. Eu tenho dois amigos meus, um se chama Alex e o outro se chama Eugênio. O Alex é do Paraguai e o Eugênio é da Argentina. Algumas vezes eu dialogo com eles, falo com eles e eu consigo entender. Eu fiz a minha bandeira e minhas cores do meu significado, o que eu vejo nelas. Eu acho que melhorou a nossa saudade de conversa, que a gente conversa bastante. Aí o professor eles dão uns poemas espanhóis que ele procura o que você sente aí. E a gente conversa muito, então acho que melhora, porque a gente fala os sentimentos dele. Além de muita troca entre os estudantes, o projeto abre espaço também para um sarau. Você acha que eu não sinto? Você acha que eu não ligo? Você não se cansou de maltratar quem eu sou? Se respeita meu sexo, tem que dizer que só um é certo, se é trans ou hétero, se é gay ou incerto. Eu não entendo, pra quê? Odiar a maneira como estou vivendo? Por isso tenho pensado, será que eu tô errado? Na minha casa, meus pais conversam em espanhol. Então, quando eu entrei no projeto, eu já sabia um pouco de espanhol. Eu entrei no projeto para aprender mais palavras em espanhol, porque eu amo aprender as culturas. Aprendi a fazer novas amizades, também a gente aprende a se comunicar e se abrir no projeto. Foi difícil chegar a este mundo, tenho que dizer. A luz que dá a vida teme em não aparecer. Mas eu não precisei nascer, eu brotei. Regada por muito amor e força, germinei. Aprendi pelo menos a falar português, que eu não sabia. Eu tinha chegado cá e eu não sabia falar português. Eu aprendi. Ai, arriba, forticere, forticere, forticere. Soy marinero. Eu
gostaria de passar para esses alunos uma escola mais acolhedora, uma escola que tenha esse olhar integral, que ele não é somente um jovem que vai aprender a ler, escrever, fazer conta, mas que ele é um ser humano que pode... que ele tem direito de ser inserido numa cultura e que ele pode potencializar todas as suas capacidades, as suas habilidades. E assim, o projeto vai além do ensino do espanhol. Ele integra acolhimento emocional, valorização da diversidade e expressão artística. Eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão. Isso, gostei do seu pé. Reconectar com o passado é como abrir um baú cheio de histórias que, de alguma forma, reverbera dentro de nós. E vocês estão prontos para brincar, para se divertir? Mesmo tão pequenas, as crianças já iniciam a travessia de volta às suas origens. Começar com eles, para eles poderem viver essas experiências e entender também a ancestralidade deles, né? Que eles vivem num Brasil que é afrodescendente, né? Então precisa incluir isso na vida deles. No Sei Dona Baratinha, na zona leste de São Paulo, a reconexão ancestral caminha de mãos dadas com as primeiras descobertas da infância. Quem gosta de dançar aqui? Samba! O projeto Xirê tem origem iorubá, que significa roda ou dança. O projeto Xirê, ele veio baseado no currículo antirracista. As crianças aprendem histórias, as crianças vivenciam a arte. Neste SEI, educar é uma roda viva de saberes que reverbera conhecimentos ancestrais. Prestam atenção nos sons, mesmo eles ainda não falando, eles estão ouvindo e isso vai ampliando o repertório deles, a oralidade, aos ritmos, aos sons. Então tudo isso faz com que eles vão assimilando ao longo da vida. Mesmo sem entender as complexidades da questão racial, as crianças aprendem algo fundamental: respeitar e reconhecer a beleza da existência do outro. As crianças podem vivenciar diferentes culturas através dessas propostas e levar além dos muros da escola. Essa construção de saberes ultrapassa a sala de aula, alcança os lares dos alunos e segue viagem rumo ao Oceano Atlântico em busca de conexões mais profundas com os povos africanos. E no projeto Xirê também tem oficina de dança. A Gisele Barbosa é formada em arte e dança. Ela é mãe do Thomas, que já estudou nesse SEI e hoje veio participar e compartilhar um pouco dos conhecimentos dela sobre samba e jongo. E é claro que eu não vou ficar de fora, né? Eu vou dançar também. Viver a cultura africana é permitir sentir a arte dos nossos ancestrais com o corpo. Eu trouxe o jongo, que é uma dança africana, né, de origem angolana. Eu trouxe o jongo para as crianças conhecerem essa dança, que ela é a raiz aí do samba, né? A partir do jongo se tornou o samba aqui no Brasil. Né? E o jongo, ele nasceu ali com as pessoas escravizadas, né? Onde eles usavam o jongo como uma estratégia de comunicação entre eles e também a celebração da alegria, mesmo em momentos ali de dificuldade. A educação antirracista não é apenas ensinar a história do outro, mas é sobre permitir que essa história seja sentida e celebrada. Juntos podemos trazer propostas diferenciadas e significativa para as crianças. E não é só por meio da dança. A pintura e a modelagem também dão forma à ancestralidade. Esse espaço aqui é o Egito? Sim, né? E o que tem no Egito? Me conta o que você está vendo que tem, hein? Areia, né? Tem areia, tem pirâmide. Eu vi que também tem argila? Tem, né? E você gosta desse tipo de atividade aqui na escola? Sim, né? Aqui eles vão vivenciar a textura, desde a areia do chão, ao pisar, ao tocar, ao mexer.
a parte artística da tinta, que é pegar o pincel, que é tocar, que é ver aquilo que eles vão gravar, né, no caso nas paredes. É a modelagem, é a textura também da argila, é o sentir o gelado, né, é sentir o apertar. E desse espaço todo aqui eu vi que tem tinta, tem areia, tem argila, tem pirâmide. Qual foi a parte que você mais gostou? Areia, pirâmide. Olha, a areia e as pirâmides? Sim. Conhecer o passado nos ajuda a entender o presente e a abrir caminhos para compreensões mais humanas. Eu tinha uma aluna que a mãe me relatou que ela não se identificava como princesa, era uma aluna negra. E através do nosso projeto, ela quando via as princesas, ela se identificava. E a mãe me relatou agradecendo pelo projeto, porque agora ela também se identificava como princesa, independente da sua cor. Essa evolução é sentida e celebrada por todos que no passado não tiveram a oportunidade de se reconhecer. Como que é para você hoje estar aqui, participando desse processo de evolução, desse processo de conscientização, que não só das crianças, mas das famílias também? Estar aqui é importante, porque através da cultura, da arte, a gente pode fazer com que essas crianças elas cresçam com uma referência muito grande, muito importante para a vida delas. Onde elas se aceitam, elas criam a identidade delas e elas não têm nenhum perigo de dizer eu sou preta, eu sou negra, eu sou descendente de africano e tá tudo bem.